Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair desta quinta-feira. Hoje é dia 23 de outubro de 2025. Eu sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos aqui. Muita informação a partir de agora. Libertadores, ontem vitória sofrida, suada do Flamengo. Evair Paulino, Janaína Carvalho estão aqui para trazer muitas informações e analisar. A gente vai debater esse resultado importante para o Flamengo. Hoje tem Palmeiras contra a LDU lá no Casablanca, em Quito, na altitude. E a gente também teve Brasileirão ontem. O Bahia tá coladinho no Mirassol ali na briga pelo G4, ultrapassou o Botafogo e o Inter segue lá embaixo, próximo do rebaixamento. Janaína Carvalho, sufoco ontem no Maracanã. É, bem sofrido, né? Só porque o meu destaque é pro pênalti mais difícil da história do futebol brasileiro. É do William José ontem. Que foi o do William José ontem. É impressionante, ele bateu, o goleiro defendeu, ele pegou o rebote, chutou na trave e aí depois ele fez o gol. Muito sofrimento um gol. Ele nunca fez um gol desse pênalti desse jeito assim. Não, graças a Deus, ou eu errava, ou o goleiro pegava, ou ia pra dentro. Tá certo, e o jogo ontem? É sofrido, né? O pessoal deu uma sofridinha. Hoje é a nossa vez, né? Hoje. De cada. Mas também era esperado, né? Brasileiro contra argentino, eles normal. Crescem. E fora que o Racing, nos 8 jogos contra brasileiros que ele teve esse ano, o único que ele perdeu foi o de ontem contra o Flamengo, né? No restante empatou um e venceu todos os outros. O Flamengo venceu o Racing ontem por 1-0, gol do Carrascal já na reta final da partida. E leva uma vantagem mínima para o jogo em Avejaneda, que é o empate. Se empatar na Argentina, o Flamengo estará na final, que até hoje está marcada para Lima. Não sabemos se será na capital peruana ou não. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E aí, jogar lá com um gol de vantagem só, a gente já viu que é difícil, por melhor que seja o time do Flamengo, porque o Flamengo contra um adversário inferior ao Racing, que é o Estudiantes, sofreu muito e passou nos pênaltis, graças a uma grande atuação do Rossi, que ontem também fez São Rossi, né? Fez um milagre lá no Quando precisa dele, ele aparece, né? Esse é o grande goleiro, né? O Flamengo não é muito atacado. Todos que vão jogar contra ele atacam um pouco, né? Quando atacam, tem um paredão ali atrás. Mas o goleiro do Racing também fez uma defesa ontem espetacular. Sim. Aquela bola lá era pra ter entrado porque tinha um cara na frente dele e o jogador do Flamengo virou o pé ainda, né? A única vantagem é a rapidez do goleiro e a bola ter ido meia altura, né? Mas assim, que defesa. Bom, o Flamengo foi superior, mas ainda assim encontrou dificuldades. Poderia ter tomado gol, poderia ter feito mais gol. No fim, resultado justo pra vocês? Acho que ficou ali. Eu acho que justo. Se não tava impedido, tá justo, viu? Você achou que tava? Eu tenho minhas dúvidas, hein? Se tivesse o semi-automático na Libertadores, dá pra ter certeza. Mas eu acho que não no ficou Bruno impedido. Henrique, no caso. No começo da jogada, mas eu acho que... No do gol. O gol do Samuel Lino. O Samuel tava muito, bem à frente. Mas né? ali o corpo do jogador do Racing tava um pouco à frente, né? Aí vem a questão, se tivesse semi-automático não tinha esse tipo de dúvida, né? Até porque a gente tem uma ilusão de ótica quando você vai... A gente e os árbitros que vão analisar, porque você não vê retinho, você vê com a inclinação da câmera e não dá pra você... Tem certeza. É impossível você corrigir essa distorção ali se não tiver a tecnologia do semiautomático. Mas não tira a boa partida que fez o Flamengo e a vitória que teve. Apesar de ter sido 1-0, foi merecido. Não, e é o gol que estava impedido do Samuel Lino, se ele tivesse feito após 10 jogos, né, sem marcar, porque 10, 11 jogos que ele não marca, não dá assistência, ia ser um gol bonito, né? Golaço. Ia ser um belo gol, eu quero falar muito desse jogo e a gente tá só iniciando. Vamos ouvir o Felipe Luiz, o que ele falou sobre essa vitória do Flamengo. Felipe Luiz, geralmente muito lúcido, agora ele começou a entrar nessas questões de arbitragem que ele não entrava, né? Acho que ficou meio Eu contaminado. acho que teve uma cobrança em cima dele lá. Com certeza, você tem que né? falar aí, porque nós precisamos. Tipo o assim, Abel fala, todo mundo fala, você também tem que se manifestar. Vocês devem ter tido, ele tá querendo ganhar mais, né? Então nessa hora de negociação é melhor se obedecer o chefe. Aí, mas geralmente muito lúcido
nítido nas entrevistas que ele concede, e ontem ele falou sobre a vitória do Flamengo, um passo importante, mas pequeno ainda, diante do desafio que tem em Buenos Aires. A vantagem, ela é simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso, porque para nós, ou para mim principalmente, eu não conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Sabíamos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito fortes que ele tem. Todos vimos o Fortaleza na fase de grupos, todos vimos a Recopa contra o Botafogo, o poder que esse time tem em transições. Então é importante construir essa vitória, criar chances, e assim fizemos, criamos as chances. O gol veio no final, queríamos que tivesse vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos da equipe, de uma equipe madura que está com muita confiança. É isso, o Felipe Luiz, acho que é esse o tom. É importante ter vencido, até pela confiança, mas, assim, sinceramente, eu acho que o Flamengo pode esquecer que ganhou esse jogo, porque se for pra lá pensando que tem vantagem, corre sérios riscos, porque é um jogo muito difícil lá na Argentina. Olha, os argentinos sempre bateram o Brasil, os brasileiros, quando a forma de disputa da Libertadores era outra, dessa maneira, né? Jogando por um golzinho lá e fazendo uma retranca ferrenha aqui, né? Então o Flamengo tem que saber aproveitar disso também. Eu acho que é uma ótima vantagem, porque o Flamengo é um time que tem uma transição, uma velocidade muito forte no ataque. Então, fatalmente, o time do Racing vai deixar espaço e precisa saber aproveitar isso. E isso, com certeza, vai acontecer. Depende da capacidade do Flamengo, porque os espaços serão criados. Eles vão ter que sair. Não vai poder jogar como jogou ontem, né? Com aquela linha de 5, 6 jogadores ali. E se desse certo, deu chutão pra frente. O Flamengo vai ter mais liberdade lá. Porque eles vão ter que ir atrás do prejuízo, né? Aí os espaços vão ser criados. Mas ontem eu senti um pouco de falta na equipe do Flamengo, essa questão do contra-ataque, né? Na hora de voltar. Porque apesar de ter jogadores muito habilidosos, faltou alguém ali pra correria, na minha opinião, ali no primeiro tempo. Duas questões aqui. Eu concordo com você, mas em partes, porque o Flamengo também, a gente tinha essa mesma leitura, e aí se fosse antes das quartas eu concordaria integralmente, porque o Estudiantes tinha que ir pra cima do Flamengo para reverter exatamente um gol de diferença, e o Flamengo ainda assim sofreu muito lá. Por isso que eu acho que é uma vantagem que o Flamengo pode não é que não vai ignorar completamente, mas não pode ficar com isso na cabeça, porque se ficar com isso na cabeça eu vejo maiores dificuldades ainda pro Flamengo lá. Entendo da mesma forma que você, que vai ser um jogo mais aberto, lógico, mas o Flamengo não soube aproveitar isso contra o Estudiantes, né? Isso pesou lá e o Flamengo quase ficou de fora. O Flamengo sofreu a Libertadores toda, né? Desde lá da fase de grupos até agora. Não teve um jogo que foi tranquilo. Apesar de ter feito bons jogos, o Flamengo jogou muito bem contra o Estudiantes no Maracanã. Poderia ter aberto 3-0, por exemplo, e ia pra Argentina com a fatura liquidada. Mas esse jogo de ontem, acho que o placar ficou até de bom tamanho, né? Os argentinos reclamaram daquele gol que foi anulado. Tava até vendo um vídeo aqui, dos palmeirenses que estão em Quito para acompanhar o jogo hoje, comemorando o gol do Racing que foi anulado. O pessoal do Palmeiras tá torcendo pro Racing passar pra final. Bom, ontem não jogou o Samuel Lino de titular, que vinha sendo titular na ponta. Jogou o Carrascal, que foi o nome da partida, foi o melhor do jogo, não só porque fez o gol, mas porque criou muito. Ele deu assistência pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique não fez, ele conferiu no rebote. Inclusive, gol esquisito, né? Sofrido. Ali Ai. Esquisito também
a fala do Bruno Henrique, né? Dizendo Quer ser 9. que não quer ser 9, né? Que quer ajudar em outras posições, mas qual outra posição? Depois de um jogo como esse, eu acho que é desnecessário, né? E ainda mais que ele ajudou bastante e tem ajudado ali naquela função, né? O Carrascal é um cara que chegou, a negociação dele foi uma das mais complicadas dessa janela, porque o time russo não queria liberá-lo por um valor, o Flamengo negociou até conseguir liberar o Carrascal. Ele nunca foi... Novela mexicana, né? Foi. A ideia era trazê-lo até antes da Copa do Mundo de Clubes, mas ele só veio depois. Fato é que ele tem crescido e ganhou muitos elogios do Felipe Luiz ontem, ele que jogou no lugar do Samuel Lino. Vamos ouvir o que disse o treinador do Mengão depois dessa vitória sobre o Carrascal. Primeiro, porque encaixava muito no plano de jogo do que eu pensava, onde poderíamos machucar a defesa do Racing, e passava muito pela posição que o Carrascal estava ocupando, né, no campo no primeiro tempo, e também pensando numa eventual troca no segundo tempo, para o Lino já pegar o lateral mais cansado, com o jogo mais aberto. Eu acredito que funcionaria melhor com essa estratégia. Optei por essa opção. O Carrascal, sabemos todos da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque e está num grande momento. E os jogadores que estão no grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. Tá num grande momento o Carrascal, demonstrou isso, e o Samuel Lino tá num mau momento. Esse mesmo elogio que o Felipe Luiz fez pro Carrascal hoje, ele fez pro Samuel Lino há uns 2 meses. Vocês lembram disso? Lembro, e falou que foi um investimento muito válido, porque jogador desse nível é caro, enfim, né? Futebol é assim, né? É cíclico, mas tá aprovado, né? O Carrascal ontem foi aprovadíssimo. É um jogador que dá muitas opções, além de velocidade, ele sabe cadenciar o jogo, sabe meter o companheiro na cara do gol, sabe fazer gol. Então é um jogador que fez uma diferença ontem também, junto com o Pulgar, na minha opinião. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a Janaína vai falar mais dos jogadores do Flamengo. O intervalo é rápido. Estamos de volta aqui no Mata Mata com o Evair. Janaína, o Evair já opinou aqui sobre o Carrascal no último bloco. É um cara que mostra como é importante esse é um cenário, na verdade, que mostra como é importante ter elenco, porque Samuel Lino chegou, brilhou. Só que aí a luz dele né? Já deu uma reduzida. Talvez seja por isso que ele não era tão destaque no Atlético de Madrid, né? Porque tinha seus momentos, seus lampejos, mas não conseguiu manter todo esse bom jogo por muito tempo. Na hora que você tem um jogador em baixa, você pode recorrer a outro que faz o time até melhorar, como foi ontem, que encaixou igual o Carrascal. Isso é a importância de ter um grande elenco. Sim, e o Carrascal veio com status para ser reserva do Arrascaeta, né? Sim. Que também é um grande jogador. E ontem deu para ver o quanto os dois encaixaram jogando juntos, o Arrascaeta, né? O Arrascaeta e o Carrascal. O Arrascaeta também tá numa fase que tudo tá dando certo pra ele tá... Apesar que ontem ele não fez um grande jogo. Sim. Eu não sei se foi por conta da forma da marcação do Racing em cima dele, ou se foi porque realmente não teve um bom dia, mas ontem ele não brilhou tanto. Mas a noite foi toda do Carrascal, né? E do Pulgar. Tem que levar em consideração que o Pulgar que voltou de cirurgia, voltou de lesão que ele sofreu no Mundial, e parece que ele não ficou tempo nenhum parado, né? E voltou em tempo recorde, porque foi uma lesão grave que ele teve e já tá de volta, e volta em grande estilo. Mostra como um departamento médico de boa qualidade e um jogador que se cuida e se dedica à recuperação, ele consegue voltar como se não tivesse tido nenhum prejuízo. É impressionante. O que corre, como se organiza, enfim, é de se admirar mesmo. O treinador do Racing, o Costas, ele elogiou muito o time do Flamengo, falou que é como se jogasse contra uma seleção mesmo. É que geralmente os times europeus falam quando vão pegar, por exemplo, o Real Madrid. O Flamengo tá na cabeça dos times dos outros países aqui do nosso continente, mais ou menos como se fosse um bicho-papão, como é o Real Madrid lá na Europa, que vai nesse ensejo aqui do que eu disse, de sai o Samuel Lino, vem o Carrascal e o time não muda. Até pode melhorar. E aí, Evair, ele também soltou uma frase polêmica.
cravou. O Racing estará em Lima. O problema é que ele não sabe se a final vai ser lá, mas o que ele quis dizer é que o time vai pra final. Parece bem convicto, mas é aquela coisa, né? Vai ter que melhorar muito para passar, viu? Vai ter que melhorar muito, porque é um time que se defende bem, né? Que é comum para os argentinos, mas que não tem essa capacidade técnica para poder chegar e bater o Flamengo de 2-0. Pode até levar para os pênaltis lá, tal, mas assim, se for comparar tecnicamente aquilo que fez dentro de campo ontem, o Racing é muito abaixo. Na minha opinião, é um time que se defende e não tem um contra-ataque, né? Soube então, se defender, só se mas defender, não soube atacar, né? Só se defender não vai fazer dele finalista da Libertadores. O que vai fazer dele é saber tirar proveito do seu mando de campo e de uma condição técnica que nós não vimos ontem. Acho que essa fala dele denota muito do espírito que o Racing adotou, porque é um time que abandonou o campeonato argentino. Porque o próprio Costas viu que o time estava cansado e o foco total na Libertadores, porque fazia muito tempo que não chegava numa fase tão aguda de semifinal como agora. Foi campeão da Sul-Americana ano passado, ganhou a Recopa do Botafogo esse ano, atropelou o Botafogo. Nos dois jogos. Fez uma ótima campanha na fase de grupos e aí passou com dificuldade pelo Peñarol e com dificuldade também pelo Vélez Sársfield, embora tenha derrotado o Vélez. Dos dois jogos não foram partidas tranquilas para o Racing. Mas chegou numa fase que não chega há muito tempo. E eu acho que o que o Costas faz é encarnar esse espírito. A gente vê como os torcedores do Racing viajaram, a maioria deles de ônibus. Teve um torcedor do Racing que viajou a pé e pedindo carona e chegou no Rio de Janeiro com R$300 para poder assistir o jogo ontem. E precisa dar um jeito de voltar para casa. Pois é, isso assim, olha a distância de Buenos Aires pro Rio de Janeiro. Olha a distância. São 2 dias de viagem. Se você conseguir fazer um roteiro certo, né? E sem parar, né? Sem parar. Então, mostra muito desse espírito do Racing. É um time que chegou nesse momento que está se dedicando totalmente. Então, certamente, pode não ter a técnica, mas vai tentar compensar isso de todos os jeitos lá com alma no jogo de volta. É o que resta a eles, né? Ter esse espírito, essa alma para chegar numa final de Libertadores. É o que resta a eles, porque o futebol apresentado não foi lá grande coisa. Se você for analisar individualmente, tem um excelente goleiro, tem um excelente centrocampista, um bom volante, tem uma zaga bem que sabe se defender, porém o meio de campo e criatividade do Racing, pelo menos ontem, nós não vimos. Acho que assim, vai muito de acordo também com o plano de jogo ontem, que foi um plano de jogo para jogar recuado. Evidentemente não tem a qualidade do Flamengo, mas consegue atacar melhor do que isso. Um dos jogadores que atuou ontem, o Santiago Sosa, volante do Racing, ele tomou uma cotovelada acidental do colega dele, o Marcos. O VAR podia chamar para expulsar. E ele está internado em observação lá no Rio de Janeiro, no Hospital Quinta de Ouro. Ele está com trauma na face. Bom, sangrou bastante, né? Talvez não possa jogar o jogo de volta. A gente agradece. Assim como o Pedro. Talvez. O Pedro quase fez um golaço antológico ontem. Cara, ia ser um gol assim impressionante. E ele também parece que tá voltando. Parece não, né? Acho que tá voltando o bom futebol do Pedro. Já voltou, né? Sim. Nos últimos jogos, o que ele tá jogando é brincadeira. Não, ele decidiu o jogo contra o Palmeiras. Decidiu o jogo contra o Palmeiras. E dor no braço, acho que dá pra jogar com dor no braço. Não ontem, né? Porque aí a dor tá muito aguda. Mas no próximo jogo, medicado, dá pra jogar. Já saiu a informação que ele sofreu uma fratura no antebraço, Evair. Aqui. E aí vai ficar com a tipóia lá, um gesso de 21 a 30 dias, 3 semanas a 1 mês.
Pode jogar com gesso? E aí, pois é, o Flamengo ainda tá avaliando, mas... Não, assim, eu falo por critérios, né? Pode jogar. Com gesso, não. Com gesso, não. Com tipóia, assim, enfaixado, Você sim. põe alguma coisa pra imobilizar. Sim, né? aí pode, mas com gesso eu acredito que não. Porque o gesso é muito duro, né? Então Sim, pode machucar o adversário. Pode machucar alguém, então... mas uma fratura, quando você corre e ela começa a doer, você não aguenta ficar muito tempo em campo. Eu passei por isso algumas vezes. Eu fraturei a clavícula na final do Paulista contra o Corinthians em 88. Num treino antes eu fraturei a clavícula e no dia do jogo eu tomei uma infiltração e me enfaixaram. Mas quando chegou no segundo tempo já não tinha mais condição. Passou o remédio e a dor voltou. E de todo jeito ele precisa do braço. Ele é centroavante pra ele disputar. E aí os jogadores sabem que ele tá com... Mesmo que às vezes não seja na maldade. Igual fez no jogo do Atlético, Caio Jorge, né? Fez com o Roman. Mas assim, é bom evitar. Agora tem que ver como com certeza eles vão fazer radiografias constantes. E aí como que faz depois que o Bruno Henrique fala que não quer ser centroavante? Pois é, né? Mas assim, certamente ele não vai pro jogo contra o Fortaleza. Isso aí é certo que o Pedro não vai jogar lá no Ceará, porque... Eu acredito que o jogo contra o Fortaleza vai estar bem mesclado a equipe. E eu duvido que ele vai jogar contra o Racing também. Porque pra começar a cicatrizar vai uma semana esse osso aí. E aí se ele for jogar nessa condição que você falou aí, é a hora que ele precisar do braço pra ele disputar a bola com espaço com algum marcador ali, já era. Ainda mais contra a Argentina. Com certeza vão buscar o braço dele o tempo todo, né? Já era. Eu acho que o Pedro não joga. Não joga por... Eu vou dizer que eu vou fazer uma aposta. Não joga por pelo menos 2 semanas. Mas talvez com uma semana depois ele volte a jogar. Eu acho que talvez ele vá, porque é jogo importante, então ninguém quer ficar de fora. Não quer ficar, mas vai depender muito da cicatrização. Se cicatrizar rápido, se o osso... Pra final ele vai estar bom, fica tranquilo. Pra final... Eu não tô tranquila já, não tô tranquila com o próximo jogo. Afinal, chegou lá, tá tudo ok. O que der, deu. Agora o problema é não chegar. E se ele não jogar, o Bruno Henrique falou que não quer ser 9. Tem o Plata. Disseram. O Plata só que aí a qualidade... Mas ele joga às vezes de 9. Então, mas não é Mas a qualidade... a posição dele. Quem que pode chamar o Juninho? O Juninho tá lá? O Juninho tá lá, foi Deixa o Juninho lá. Deixa o Juninho lá. Porque quem o Flamengo tem ali... De centroavante é só o Juninho e o Pedro. Mas quem... Centroavante, né? Eventualmente o Bruno Henrique vinha jogando, fazendo essa função de 9, e aí ele fez essa reclamação pública ontem, né? Eu sinceramente queria entender o incômodo dele, porque... Talvez ele ache que não esteja entregando o quanto precisa, né? Talvez seja por isso. Cara, mas jogador de futebol, ainda mais num elenco competitivo igual o Flamengo, os caras... Quanto mais versátil, melhor é, né? Você imagina só, os caras vão pra seleção e falam, não, se precisar me pôr no gol, eu vou. Aí você imagina, o Flamengo, o Costas falou que o Flamengo é uma seleção ontem. Aí o Bruno Henrique, com tantos adversários ali nas pontas, ele vai mesmo querer escolher a posição? Tem que ser versátil, tipo o Carrascal, né? Que joga ali nas 4 posições na frente. E aí, quanto mais opções você der ao treinador, mais chance você tem de ficar na equipe titular, né? Vai ser uma situação pro Felipe Luiz resolver, mas assim, ele tem peças. Ele pode modificar. Só que assim, a saída do Pedro vai modificar o jeito que o Flamengo ataca. Porque o Pedro é um cara que tá numa fase excelente. Tem jogado muito bem, decidiu o jogo contra o Palmeiras e é um cara diferente. Quem você pôr ali nessa função de centroavante, não tem alguém que vai fazer o papel que ele faz. Então, de todo jeito, você já vai ter esse problema para resolver. E o Flamengo pode até mesclar contra o Fortaleza, mas o jogo contra o Fortaleza é muito importante, porque perder 3 pontos na briga que tá Palmeiras e Flamengo pelo título... o que a gente estava falando sobre o jogo do final de semana pós primeira rodada da Libertadores, ia depender muito do que acontecesse no jogo de ida, né? Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco Palmeiras na pauta.
Mata-mata tá de volta. Ontem tivemos Flamengo, hoje é dia de Palmeiras, o outro brasileiro na disputa pelo título da Copa Libertadores da América. Palmeiras hoje 9h30 da noite encara a LDU no estádio Casablanca, em Quito, 2.850 metros de altitude e muito frio. Muito não, né? Tempo agradável, não tá frio, assim, 10 graus. Previsão de 10 graus, 10 agradável? a 12 graus. É agradável. 10 graus é frio. É agradável pra quem? Eu acho agradável. Se tiver aquele ventinho ainda cortando. Se tiver vento é frio. É frio. Mas eu costumo sentir frio assim de 9, 8 pra baixo. Não, 10 graus já dá pra você colocar um casacão e olha... Uma japona. Fez 20, eu já tô com um casaquinho, imagina 10. Aí, Janaína, aí, pelo amor de Deus. Mas geralmente mulher sente mais frio, né? Tem mas isso 20 também. não, 20 não. Enfim, o Palmeiras pega a LDU e é uma situação diferente do Flamengo, porque vai decidir em casa. É o que ontem a gente falou, embora a LDU tenha altitude, o São Paulo teve boas chances de ter vencido e conquistado um bom resultado lá. O São Paulo, que tem um time bem inferior, jogou bem melhor do que a LDU lá, né? Só que não acertou o gol. Pecou nas finalizações, tomou não só dois, teve mais contra-ataque. O São Paulo poderia ter tomado mais gols, né? E deu espaço para contra-ataque, vai. O time do Palmeiras tem que acertar a velocidade da bola para não dar esses espaços para contragolpe. A velocidade da bola e o contra-ataque, né? Porque vai ter oportunidade, né? Apesar do Palmeiras sempre gostou de jogar dominando, né? Ele adianta a sua marcação e quando tem domínio de bola ele consegue, né, neutralizar as melhores coisas dos seus adversários. Porém, é uma possibilidade de contra-ataque, porque jogar na altitude você precisa guardar energia, tentar fazer com que corra o menos possível e esteja bem fisicamente na hora da disputa das bolas. Então, o Palmeiras tem que pensar em tudo isso, mas tem os seus contra-ataques, né? E tem dois lá na frente que tem feito... Tem se saído muito bem. Eu acho que a bola mais perigosa da LDU é justamente o contra-ataque, né? Eu acho que o cuidado do Palmeiras tem que ser redobrado aí. Porque é a única coisa que eles oferecem perigo. Concordo. Não sei se é a única, mas é a jogada principal da LDU, sem dúvida. A única não, porque não dá pra dizer que é a única, né? Mas contra os brasileiros tem sido, porque não que seja um time ruim, mas é um time inferior. Tanto era inferior ao São Paulo, quanto é inferior ao Palmeiras, embora com o São Paulo tenha feito jogos melhores que o tricolor paulista. Bom, o Palmeiras tem uma sequência incrível para defender. São 25 jogos sem perder para equipes estrangeiras. 25 jogos sem derrotas para times de fora do país. É um número impressionante, que certamente o palmeirense tem muito orgulho, porque antigamente não era assim, não. Era muito mais difícil você jogar contra... E nesse bojo aí tem vitórias contra o River. 2 vitórias. Tem vitórias importantíssimas, sim, né? Fez do Palmeiras esse time que tem todos esses números aí, mas o Palmeiras tem a vantagem do Palmeiras é que ele tem um grupo que sabe jogar partidas como essa de Libertadores, né? Chegam duro, se adapta à arbitragem, vai lá fora, sabe se defender. Então foi o que fez o Palmeiras, além da qualidade técnica, chegar a um momento assim tão bom na sua trajetória internacional. O técnico da LDU é o brasileiro Thiago Nunes, ex-Corinthians, ex-Atlético Paranaense. Ele tá sem o goleiro, a gente disse ontem. Se o Palmeiras tá sem o Everton, a LDU tá sem o Gonzalo Valle, também não joga, lesão no joelho. O Alexander Domingues, de 38 anos, vai jogar. E ontem nós dissemos da possibilidade do Alçugaray, que fez boa partida contra o São Paulo, não jogar. Só que ele parece que está disponível. Só não se sabe, Evair, se ele vai ser titular. Pode ser que ele fique à disposição no banco, uma vez que estava lesionado. E aí tem toda aquela questão do ritmo de jogo, enfim. Provável LDU para encarar o Verdão: Alexander Domingues, Ayala, AD e Quinhonhas. Portanto, são 3 zagueiros. Quinteiro, Minda ou Pastran, Villamil, Grueso e Alvarado, Brian Ramírez e Medina no ataque. A LDU vai com
3-5-2 para encarar o Verdão. O Palmeiras, por sua vez, tá sem o Everton, como a gente disse, não tem o Lucas Evangelista, tá fora da temporada. O Paulinho são os 3 jogadores que estão no departamento médico. O Everton ainda pode ser que volte em 2025. Os dois não jogam mais nesse ano, o Paulinho e o Lucas Evangelista. O provável Verdão pro jogo, Carlos Miguel. E aí tem uma dificuldade pro Carlos Miguel, né? Porque ele é muito alto. Então a queda dele é mais lenta, a gente viu isso. E aí na altitude, um goleiro... 2-2 já ter tomado 3 gols na estreia dele, será que abala a confiança? Esses caras eu acho que não, né? Tá tanto tempo esperando a oportunidade dele, né? E não foi culpa dele, né? Nenhum dos gols, né? Eu acho que, sei lá, poderia ter fechado melhor o ângulo quando o Pedro saiu de frente e tal, mas assim, erro mesmo. Não acho foi que não falha. teve, não. Talvez se fosse o Everton, um dos 3 gols não teria saído, algum dos 3 gols. Mas não é que foi falha, é porque o Everton vem melhor. Características diferentes. E ele vem melhor também. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes e Bruno Fux ou Murilo. Resta aquela dúvida que a gente falou, ele iria com o Murilo. E Piquerez. Aníbal Moreno, Andrés Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse meio campo tá diferente aqui com o Maurício junto com o Felipe Anderson aí e o Andrés Pereira na organização de jogada, né? Levando em consideração que o Felipe Anderson normalmente ele sempre ocupa o lado do campo, sim, né? E muitas vezes bate com os laterais dos adversários. Jogando contra um time no 3-5-2, provavelmente ele vai ter essas características mais uma vez, correr atrás do lateral. Porém, é aquele cara que se acostumou a trazer a bola por dentro e tem feito muito bem. Taticamente, tecnicamente, tem feito boas partidas. Agora fica a dúvida aqui. O que é um resultado bom pro Palmeiras hoje? O empate é bom? Qualquer resultado que não seja derrota é bom. Mesmo que se perder de 1-0, não está descartado. Porque dentro da sua casa o Palmeiras é forte. Agora, se for lá buscar um empate ou uma vitória, aí sim o Palmeiras aumenta as suas possibilidades. O empate lá seria lindo, né? Mas nada melhor do que uma vitória. Sem dúvida. Bom, todo mundo quer chegar à final. Está marcada para o dia 29 do mês que vem, 29 de novembro. Só que a gente não sabe... Até hoje a informação é que é em Lima. A Conmebol disse que a final está marcada para Lima, para o Estádio Monumental, que já recebeu, inclusive, final em 2019, Flamengo e River Plate. Só que o que aconteceu? O presidente do Peru decretou estado de emergência que vigora por 30 dias. O país já tem enfrentado há alguns meses protestos da juventude que tornaram-se muito violentos. Inclusive os protestos são contra a violência policial, além de outras questões também, mas inclui-se não só a violência policial, mas a violência cotidiana, a realidade que os brasileiros vivem também, de uma violência dia a dia aqui, né? Assaltos, homicídios, enfim. E chegou-se inclusive a deposição da presidente Dina Boluarte, e aí assumiu o presidente do Congresso, por hora é o presidente peruano, e decretou esse estado de emergência de 30 dias. A Conmebol afirma que está mantida a final. No entanto, eu acho que eles vão avaliar. Tem se falado em muitas outras possibilidades. Dizem que se o Racing for à final, se o Racing passar pelo Flamengo, a final será em Buenos Aires. A Conmebol já estaria com esse plano. Essa é uma informação que tem sido ventilada. Mas aí também não é justo, né? Porque aí vai levar para um território deles em vez de levar para um campo neutro. Exato. E aí é o problema, porque você tem que começar a competição com o estádio definido. A Conmebol não tem feito isso. Ela define o estádio que vai ser a final da Libertadores. Lima foi definido agora, deve ter uns 3 meses. No final da fase de grupos ou no início da fase de oitavas. E também tem a informação que a CBF está buscando uma maneira de trazer esse jogo para o Brasil, caso seja uma final brasileira, né? Foram sondados o Maracanã. Existe a possibilidade do Maracanã. Mas o Maracanã também não é campo neutro, não é favorável para o Palmeiras. Nesse aspecto aí não poderia ser, se o Flamengo estiver na final.
E entrou na jogada o Estádio Nacional Mané Garrincha em Brasília. Já estamos na fila. Já estamos aqui prontos para comprar ingresso. Pode trazer. Poderia receber a final da Copa Libertadores. Mesmo se for LDU e Flamengo, você vai? Não, aí não, né? Aí não posso. Então você não tá na fila. Eu gostaria de ir, mas não posso. Pois é, mas enfim. Existe uma possibilidade. Eu diria que a possibilidade é muito forte de mudança. Porque... o clima que o Peru tem vivido é de incerteza mesmo. Não que isso vá afetar um jogo em si. No entanto, nenhum evento esportivo, ninguém que vai investir dinheiro, no caso a Conmebol vai investir dinheiro, os patrocinadores da Conmebol e da Libertadores vão investir dinheiro, gostam de insegurança. Logo, existe uma possibilidade real de que essa final deixe de ser disputada em Lima. Agora, a Conmebol precisa mudar esse mecanismo urgente. A UEFA define com 2 anos de antecedência os estádios que vão receber as finais de suas competições. Você já sabe que esse ano a final vai ser na Allianz Arena e no ano que vem, não lembro de cabeça, mas já tem o estádio definido. Não importa se vai chegar um alemão ou não na final, mas vai já está definido. Sob pena de matar a final única. A Conmebol precisa mudar isso, porque você já pensou, por exemplo, Maracanã, que foi cogitado. Como é que você escolhe o Maracanã, que é um estádio histórico? Você pode até dividir meio a meio. Palmeiras, certamente, se fosse um Flamengo e Palmeiras, lotaria, mas ainda assim não é um campo neutro. Não, e caso fosse definido lá no começo da competição, ok, mas definir depois que já sabe quem pode estar na final. O Fluminense jogou no Maracanã contra o Boca, vamos lembrar, só que a definição veio antes do início da competição, nesse caso. Esse ano a definição do estádio de Lima foi feita depois, com a competição em andamento já, que é muito ruim. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, tem Brasileirão e mais para você. Estamos de volta no Mata-Mata com Evair e ontem teve Brasileirão. Jogo atrasado da 14ª rodada, o Bahia bateu o Internacional por 1-0, gol do William José. Pênalti mais chorado do universo. Ele bateu o pênalti, o goleiro pegou, ele chutou, foi no travessão, voltou para ele o segundo rebote. Isso é que é ter sorte, hein? O William José que faz uma função um pouquinho diferente no Bahia nesses últimos dias, né? Ele tem saído bastante da área e tem ajudado bastante a sua equipe, porque essa saída dele, quando ele prende a bola, faz com que os companheiros joguem, não fique preso o tempo todo lá em frente esperando a bola lá em frente aos zagueiros, tem dado resultado. Acho que o Rogério Ceni tem visto o Palmeiras jogar. O Bahia venceu por 1-0, mas poderia ter feito mais. Jogou bem melhor que o Inter. E um fato curioso desse jogo é que o goleiro Ivan, goleiro que surgiu muito bem na Ponte Preta, foi contratado pelo Internacional, acabou se lesionando, ficou mais de 600 dias sem jogar e aí teve a oportunidade na vitória contra o Sport, também foi titular ontem. Ele teve a hombridade de admitir que foi pênalti na entrevista. Ele disse, o repórter nem perguntou a ele se foi pênalti ou não, mas ele admitiu, ele disse, não, que a gente cometeu mesmo pênalti, foi pênalti ali no lance. Isso é raríssimo, por isso fazer essa nota aqui de citar o Ivan, viu? Muito raro. O Bahia passa o Botafogo, chega aos 49 pontos e cola no Mirassol. Agora, dos times que estão na briga só por Libertadores, sem pensar em título, só o Fluminense tem jogo a menos. O Fluminense tem um jogo a fazer contra o Ceará ainda, que vai ser no próximo meio de semana. Jogo da Libertadores, e vai ter Fluminense e Ceará também. Mas o Mirassol, Bahia, o Botafogo, Vasco, São Paulo, Bragantino, Corinthians, Grêmio, esse pessoal, todo mundo aí tem, nem todos estão na briga pela Libertadores, mas só citando, todos têm 29 jogos, já estão com o mesmo número de jogos, só o Fluminense tem 28 e 41 pontos.
O Bahia tá 3 pontos do Mirassol na briga pelo G4, é um time bastante constante também. Vai pegar o São Paulo, mais um reencontro. Sempre que o Bahia vai encarar o São Paulo é legal, porque o Rogério é o treinador do Bahia, Rogério Ceni, e ele é o maior ídolo da história do tricolor paulista. Vai visitar de novo o Morumbis e eu não sei não se chega lá no Morumbis como favorito, viu? Do jeito que o São Paulo tem jogado e a regular. Porque o Bahia também não é um visitante muito... O Bahia muito tem forte. seus recursos, né? Para jogar fora de casa. Então, pode esperar aí um Bahia que briga para Libertadores. O São Paulo tá ali, né? Não sabe o que quer na competição. Sabe o que eu achei mais curioso aí, né? Nem tanto o desempenho do Bahia. É o quanto essa derrota do Inter embolou um pouquinho mais o Lá negócio embaixo. lá embaixo. Esse é outro aspecto. Só para fechar essa parte da Libertadores, o Bahia hoje abre 8 pontos para o Fluminense, que é o primeiro time fora de qualquer zona de classificação para a Libertadores. Se a gente considerar que um brasileiro vai ser campeão da Libertadores, e a gente tem boas possibilidades disso, o Bahia já tem 10 pontos de vantagem. Ou seja, está muito perto de uma nova classificação para a competição continental, o tricolor baiano. Então, eu apostaria que nós teremos sim o Bahia de novo na Libertadores, seja se classificando como pré-Libertadores ou numa vaga direto aí tomando esse lugar do Mirassol. Lá embaixo, como a Janaína disse, a briga continua firme e forte e mais embolada. Por que aconteceu agora? O Internacional é o 14º, tá à frente do Atlético Mineiro e do Santos, que são os dois primeiros fora da zona de rebaixamento. Mas o que acontece? Ambos têm um jogo a menos. Exato. E o Internacional só tá 4 pontos? 4 pontos. 4 pontos do Vitória. Do Vitória e do Santos. Sim. E a 2 do Atlético Mineiro. O problema é que o Santos, o jogo a menos dele é contra o Palmeiras. As chances de ganhar são remotas? São, mas ainda existem, né? O do Atlético, eu vou até checar aqui que eu não me lembro contra quem é o jogo. O Santos tem essa coisa, né? Fez uma partidaça contra o Corinthians, fez uma partidaça contra o Flamengo e vai querer fazer uma grande partida. Um time grande que nem o Palmeiras que briga pelo título. Quer seria dizer, lindo, né? Se o Santos ganhasse do Palmeiras, eu acharia. Joga bem com aqueles que são um pouco melhor do que ele, né? Seria lindo. O Atlético ainda não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda não tem esse jogo marcado, esse jogo a menos. Eu confesso que eu não me lembro. Vou descobrir. Contra quem é esse jogo que foi adiado. Fortaleza. Por que o Atlético não tem esse jogo marcado ainda? Porque ele tá na Sul-Americana e a CBF tem usado essas datas de competição continental para pagar esses jogos. E como o Galo tá jogando, não tem o que fazer, né? Pelo menos por enquanto. E aí o calendário tá todo cheio. O Atlético tem jogo no mês de novembro aqui, não tem. Teria como encaixar o Galo na data FIFA. Que o Palmeiras e o Flamengo vão jogar na data FIFA esses jogos a menos. Teria como encaixar Galo e Fortaleza na data FIFA. É a única opção. E eu acho que é o que vai acontecer. Mas enfim, a briga lá embaixo tá quente e o Inter continua nela, porque tá com 35 pontos, como a Janaína disse, 4 de diferença pro Vitória e pro Santos. O Santos tem um jogo a menos que é contra o Palmeiras, o Atlético Mineiro tem um duelo a menos que é contra o Fortaleza. E a tabela do Inter, eu vou até olhar os próximos jogos. O próximo é contra o Fluminense fora. Ou seja, o Inter não é favorito. O Inter corre o risco de perder mais uma partida. O Inter não tá sendo favorito nem jogando em casa, né? Pra gente ser sincero e realista aqui, né? Eu acho que o único favoritivo do Inter é brigar lá embaixo agora, viu? Tá entre os 4, porque olha que situação que se meteu. Pessoal, depois olha só a tabela do Inter, depois que passar pelo Fluminense. Vai pegar o Atlético Mineiro, confronto direto no Beira-Rio, e vai pegar o Vitória no Barradão, outro confronto direto. Aí a coisa esquenta, hein? Vocês já pensaram se o Vitória ganha do Corinthians, o Santos ganha do Botafogo e o Atlético vence seu jogo também, o Atlético Mineiro vence? Aí cara, vai chegar lá no final. É aquilo que nós comentamos programas atrás aí, né? O Vasco passou pela Vale da Sombra da Morte e sobreviveu, né? Sim. E tá bem agora. Chegou a vez do Inter, né? A briga lá no rebaixamento tá daquelas, muito interessante
pra gente acompanhar nessa reta final. Corinthians sempre tem notícia. Fabinho Soldado, que é o diretor de futebol, executivo de futebol do Corinthians, tem uma pressão muito forte para que ele saia do cargo, para que ele deixe o cargo, pressão de conselheiros. Só que parece que vão mantê-lo até o final do ano, pelo menos. Não é possível, né? Tá faltando 2 meses e 1 semana para acabar o ano. E demitiu o cara agora, no finzinho da temporada, mas o que o pessoal alega, aqueles que defendem a mudança, que o Fabinho é herança da gestão de Augusto Melo. Não é nem sobre o trabalho dele, não. É só porque ele sobrou do Augusto Melo. Tá lá com Osmar Stabile. Aí o povo nem reclama do trabalho desenvolvido, só é porque é do opositor. Até porque o elenco gosta muito do Fabinho. E o Dorival também. Vamos lembrar que o Dorival não queria, no primeiro momento, aceitar a proposta do Corinthians. Ele queria permanecer um período sabático. O Fabinho foi até Florianópolis conversar com ele. E lá em Florianópolis ele fez uma proposta, mostrou que o Corinthians gostaria de investir mais em outras temporadas e que o projeto com o Dorival era de longo prazo. Ele topou treinar o Corinthians, mas enfim, talvez seja mais uma decisão precipitada, né? A política colocada acima do... Essas são as coisas do futebol, né? O que você diz hoje muitas vezes não é confirmado amanhã, né? Coisas do futebol. Bom, outra baderna lá no esporte. O Daniel Paulista cobrou publicamente na entrevista que o Sport faça o planejamento para 2026, porque é óbvio que o time vai cair. Não parece óbvio para vocês que ele tá só... Não tem como se salvar aqui. E tá assim, olha, não tem nem milagre aqui, porque não tem que ganhar tudo. Não tem como. Nem se... Não vou blasfemar aqui, mas... Não, mas enfim. Tem que ganhar tudo pra fugir do rebaixamento. O próprio Fortaleza com 24 pontos. Nossa vida, o Juventude com 26. Muito difícil. O que tem chance aqui mesmo, que tá dentro, é o Vitória. Sim. Que tá... Bom, e aí o presidente do clube, o Yuri Romão, não gostou dele falar que o time precisa querer mandar ele embora também. Confrontou e o futuro dele é incerto lá no Sport. Pode ser que ele seja demitido. Falar a verdade agora da demissão? O quê? Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Não, e outra coisa, não tem... ele pode motivar o time dele como ele quiser, tal, tentar tirar algo de bom dentro dessa competição, analisar jogadores, mas realmente o esporte precisa pensar no ano que vem, ué. Exato. Tem jeito, não tem como. Não tem como, precisa se reorganizar justamente para bater e subir de novo. Assim como Fortaleza, como Juventude. Já tá na hora de pensar. É uma realidade, não tem como. Você precisa saber, esse jogador aqui me serve pro ano que vem. Esse jogador vai bem numa Série A, numa Série B. Esse não, esse nós podemos dispensar, mas eu tenho que continuar jogando. Você pode até motivá-los, né? Mas eu acho que talvez o erro do treinador tenha sido falado, tenha sido expor isso, né? Talvez o presidente pode não ter gostado dele, mas ele poderia muito bem ter chamado o presidente lá na intimidade e falado assim, nós precisamos de um outro caminho, porque esse caminho aqui nós já percorremos e nós vamos cair, não tem como. Eu não entendo como é que podem interpretar mal, assim, porque provavelmente o Yuri Romão se sentiu violado ali de alguma forma, porque... Cara, é só assim, é normal, já aconteceu em outras vezes de clubes que estavam numa situação tão ruim quanto a do Sport admitirem, não, essa temporada já foi, agora é usar esse período para fazer teste, para organizar as finanças, já pensar, vislumbrar o mercado, para ver quem fica, quem sai, quem a gente pode trazer e pensar num acesso rápido, né? Bom, chegou a hora da gente se despedir. Ontem a Janaína sofreu, hoje é a sua vez, vai. Tchau. Hoje tem, nós vamos sofrer um pouquinho, mas eu acho que vai dar tudo certo. Tá certo. Janaína, tchau pra você, hoje você vai assistir de camarote, até amanhã. Eu vou assistir e tomara que sofra muito. Até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Amanhã a gente tá de volta. Tchau.